Evangelho de João, capítulo 17, do versículo 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. E eram teus, tu os confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, e protegia-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou esteja também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci também, e estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó Deus, obrigado pela leitura da tua palavra, Senhor. Fala conosco, ministra aos nossos corações. Nós precisamos de ti, nós necessitamos de ti, nós temos sede de ti. Fala, Senhor, fala conosco através da tua palavra, que é a verdade que nos liberta. Fala, Senhor, na eficácia do teu Espírito, para que de fato essa palavra não seja dispersa de nós. Traga a nossa mente, traga o nosso coração em atenção a tua palavra, para que estes momentos sejam momentos de alimento, momentos de absorção da tua palavra, de modo que possamos sair daqui diferentes da forma que entramos, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. A oração é algo imprescindível, essencial na vida de cada um cristão. Você pode orar com ser crente, mas você não pode ser crente sem orar. Não existe isso, não existe
um cristão, um crente que não ore. E eu não falo dessas orações básicas, formais, que a gente faz no dia a dia. Eu falo da oração no momento em que você levanta o seu altar para Deus, no momento em que você se coloca na presença de Deus, no momento em que você unicamente fala com Deus, no momento em que você de fato demonstra através da oração a sua dependência de Deus. Como é difícil para as pessoas entenderem a dependência, mas é talvez não tão difícil explicar que essa dificuldade de não entender a dependência de Deus está atrelada ao fato de que oram pouco, buscam pouco, se prostram pouco e são pouco sinceros diante de Deus. Então a oração é importante, principalmente porque ela refrigera a nossa alma, ela nos faz perceber que Deus nos ouve, que nós temos um Deus que é por nós, que cuida de nós. Mas às vezes, quando nós estamos atravessando momentos difíceis, momentos complicados, adversos, contraditórios, nós temos dificuldade de orar. Isso não é incomum. Nós temos dificuldade de nos expressar para Deus, nos destroçar, nos prostrar, nos derramar na presença de Deus. Às vezes nós não sabemos o que dizer, mas muitas vezes as orações nem nos consolam. Mas aqui nós temos uma oração que é consolo para nós nesses momentos, que é conforto para nós nesse momento, porque a Bíblia está cheia de pessoas que oraram, cheia de orações fantásticas, poderosas, né? Muitas delas se transformaram em livros, em pregações, por exemplo, como a oração de Jabes, mas nenhuma se compara a essa, porque essa oração é do próprio Deus, é do próprio Cristo. A última oração que ele fez depois da última ceia com os seus discípulos. Você imagina o poder dessa oração? Você imagina quantas coisas estão incluídas nessa oração? Você imagina que se você entender melhor essa oração, você adquire um conforto, um consolo em todos os lados da sua vida. Imagina que Jesus fez essa oração colocando todas as coisas que realmente mais importantes para nós. Nós precisamos entender primeiro, né, que essa oração ela nos demonstra, e é por isso que ela é tão forte, por isso que ela é tão necessária, por isso que nós precisamos muitas vezes ir ao encontro dela para as nossas vidas, porque em primeiro lugar ela mostra o ofício de Deus e a dignidade, o ofício de Jesus e a dignidade dele. Qual que é o ofício de Jesus? Para que ele veio? Para salvar as nossas almas, para nos libertar do cativeiro de Satanás, da escravidão do pecado e nos reconciliar com Deus. Esse é o ofício, nos dá a vida eterna. Isso é o ofício de Jesus e a sua dignidade. E ele declara aqui, claramente, que a vida eterna é essa, que conheço o único Deus, né? Que te conheço o único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não existe vida eterna para aqueles que não conhecem Cristo. Então a primeira coisa que nós aprendemos com essa oração, que todos aqueles que conhecem Cristo, que têm conhecimento num nível de relacionamento verdadeiro com Cristo, de fé, de crer, de se relacionar, de ter comunhão com Ele, já tem a vida eterna. Mas sem o conhecimento de Cristo não há vida eterna. E por mais que passemos todos os problemas e dificuldades da vida, não há esperança para aquele que não tem a vida eterna. Então isso é um motivo de consolo, de conforto nas nossas vidas. Uma outra coisa que ele ensina, né? A graciosa apreciação de Jesus a respeito dos seus discípulos. Quando no versículo
6 ao 8, ele fala: manifestei o teu nome aos homens que me deste no mundo, eram teus, tu me confiaste e ele tem guardado a tua palavra. Agora se reconhece que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a conhecerem verdadeiramente conhecerão que saí de ti e creram que tu me enviaste. Olha a maneira como ele se refere aos seus discípulos. Você sabe que na Bíblia, somente no Novo Testamento, por 3 vezes, ou mais isso, nem mais que isso, fala-se cristãos. Aliás, lá em Antioquia, que foi a primeira vez que foi chamado de cristãos. Mas o Novo Testamento o tempo todo fala de quê? Discípulos. Então, há uma diferença entre cristão e discípulos. Nós somos chamados a sermos discípulos de Jesus e não seguimos uma religião. É muito mais forte, porque quando você fala em discípulo, você está falando de aluno e mestre. O discípulo busca o conhecimento do mestre, o discípulo busca ser igual ao mestre. O cristão segue uma rotina religiosa. Então, muito melhor do que ser chamado de cristão, ser chamado de discípulo de Jesus. E olha como Jesus se refere aos seus discípulos. Olha como ele se agrada, olha como ele se importa, olha como ele fala na sua oração, sua preocupação com seus discípulos. Isso tem que ser um conforto para as nossas vidas. Uma outra coisa importante, né? O que Jesus faz pelos seus discípulos, ele não faz em favor de incrédulos e ímpios. Não adianta. A graça comum alcança todo mundo, o sol brilha para justo, para injusto, para quem crê, para incrédulos, a chuva cai para todo mundo. Mas o que Jesus faz para os seus discípulos? O que Jesus faz? Ele roga, ele intercede pelos seus discípulos. Melhor do que a minha intercessão, melhor do que a minha tentativa de interceder por mim e pelos outros, é saber que Jesus intercede por mim. Olha o que ele diz no versículo 9: por eles que eu rogo. Eles quem? Os meus discípulos. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Então isso coloca também uma questão que é muito discutida teologicamente. Jesus amou o mundo, Jesus veio para o mundo? Não. Por quem Jesus intercede? Ele está dizendo claramente: eu não intercedo, eu não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, ou seja, aqueles que o Senhor já escolheu na eternidade passada e me deu, e aqueles que o Senhor me deu, eu jamais lançarei fora. Então olha o que Jesus faz, isso é consolo para você. Jesus não intercede para todo mundo. Por isso que tem um monte de gente procurando outro meio de chegar a Deus, e não há outro meio senão o meio de Cristo. É isso que nós falamos sobre a questão de que Jesus sempre intercede para nós, é a chamada perseverança dos santos. Por quê? Na doutrina da graça, na doutrina reformada, por quê? Porque nós por nós mesmos podemos cair, mas Jesus intercede por nós, e a intercessão de Jesus por nós é que nos guarda e nos livra. Então o mal é que não nos permite perder. Então é outra coisa de consolo, outra coisa importante, né? Cristo diz aqui no versículo 15, né? Não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. A oração de Cristo, essa oração é interessante, porque Cristo não pedia a Deus para que tirasse do mundo. Tem um monte de gente que, para muita gente, o morrer era lucro,
né? Eu quero morrer, eu quero viver o reino, eu quero sair do mundo. Não é isso, né? Nós somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. Nós estamos inseridos nesse mundo, não é? Jesus não pede para que a gente se retire do mundo. Essa coisa de achar que para eu ser crente de fato, para eu ser discípulo de Jesus, eu tenho que sair do mundo. É errado. Nem Jesus pediu para que a gente fosse tirado do mundo. Jesus pediu para que o Senhor nos protegesse do mal, nos guardasse do mal. Que mal é esse, hein? De que ele está falando? Será que o que ele está falando é o seguinte: você não tira eles do mundo não, Senhor, mas proteja eles para que eles não tenham doença, acidente, incidente, imprevisto, problemas relacionais, problemas circunstanciais? Não, Senhor, não vai que eles não vão ter nada. É isso que você está falando. Jamais. Porque todos passam por problemas, todos enfrentam as suas adversidades. Não é por aí. Jesus mesmo disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Não é isso que ele está dizendo. O mal o quê? O mal da corrupção interior do pecado. Proteja o Senhor contra a corrupção do pecado, porque é o pecado que nos afasta de Deus. O salário do pecado é a morte, que significa o quê? Separação de nós e Deus. Então, que os livre do mal, que os guarde do mal, que os proteja do seu próprio mal interior, do seu caráter, do seu coração, do seu interior se corrompendo pelo pecado. Então, para isso, muitas vezes Deus usa de várias formas para que a gente não caia nisso. Nem sempre são coisas agradáveis, porque o que o Senhor está nos protegendo é de nós mesmos, do pecado que ainda habita em nós, do desvio do nosso caráter, né? Então olha que oração profunda, poderosa de fato. Muitas vezes tem muita gente que fala: tem uma oração poderosa. Eu falo: quem tem oração poderosa é Cristo. Eu preciso me abastecer dessa oração, eu preciso absorver essa oração, eu preciso descansar nessa oração, principalmente nos momentos aflitivos, lembrar de tudo que Jesus orou, intercedeu por mim. Olha que coisa interessante, né? No versículo 17 também diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outra coisa que Jesus pediu, né? A santificação. Jesus orou em favor da santificação dos seus discípulos. Santificação é um estado de separação, né, do mundo, né? Nós somos separados. Ser santo é ser separado, é ser especialmente diferente. Santificação, na verdade, é muito mais do que isso. Santificação é ser igual a Cristo. Ele nos chamou, nós somos discípulos têm que se buscar o que? Ser igual ao Mestre. É isso que o Senhor nos chamou. Sermos iguais a Cristo. As pessoas precisam ver Cristo em nós. Não é ouvir o que nós falamos de Cristo, mas ver Cristo em nós, né? Porque outra coisa, né? Não só a santificação mais nos assemelha a Cristo, mas é o que nos treina para o céu. Ninguém vai entrar no céu sem santificação. A santificação é um ato contínuo, mas preparatório. Porque você imagina se alguém vai entrar no céu sem santificação. Por isso que as pessoas olham: não, o fulano vai ser salvo porque ele foi bonzinho, ele foi isso, ele foi aquilo. Primeiro, ele creu em Cristo, não tem outro meio. Segundo, ele foi santificado. E sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Quando Josué estava com o povo no deserto para atravessar o Rio Jordão transbordando e tomar posse da terra da promessa da Canaã, o que foi a ordem? Santificai-vos, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Santificai-vos. Então a santificação que nos assemelha a Cristo e nos prepara, nos treina para
no céu. Outra coisa importante, né? É engraçado porque no versículo 20, uma dentro que eu vi, né? Não rogo somente por eles, os discípulos aqui, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus está falando, porque muitas vezes a gente reduz aos discípulos aqueles, não todos os discípulos de Jesus. E aliás, os discípulos, aqueles 12 eram mais íntimos, mas existiam muito mais discípulos de Jesus naquela época. Aqueles que estavam ali no presente, mas os que vierem a crer nele futuramente, depois daquilo, quantos discípulos. E ele disse, né, que eles crerão em Jesus para onde? Por intermédio da sua palavra. Então, tem muitas vezes as pessoas acham que as pessoas vêm a crer por isso, por aquilo, por outro. Não, é pela palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Às vezes as pessoas costumam ter aquele ditadozinho que diz, né? Se não vem pelo amor, vem pela dor. Não, você não vem pelo amor, pela dor. A dor, primeiro, o amor você vai conhecer depois que conhece, né? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então não é a gente que ama primeiro Jesus. Não é o nosso amor por ele, mas o amor por ele, de nos eleger, de nos chamar, que faz isso. E segundo, né? Que a dor não tem esse poder, porque muitas pessoas, pela dor e sofrimento, podem quebrantar-se, podem amolecer o coração, ou outras podem endurecer o coração. Quanto a gente vê? Então é a graça de Deus que muda, não é a dor. É a graça de Deus que pode fazer com que aquela dor o leve para Deus. Se não for, a dor vai endurecer o coração. Então é a graça. Você não vem nem pela dor, nem pelo amor, você vem pela graça. Só a graça nos leva a Deus. E a palavra de Deus é que desperta essa fé. Agora é interessante no versículo 21 também, que ele diz, né? A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O que ele está falando? Jesus está orando pela unidade do seu povo, em favor da unidade do seu povo. Nós muitas vezes cometemos erros ao sermos muito divididos. Eu falo aos crentes, né? Um acha que é ele, o outro acha que é o outro, o outro acha que o outro não presta, o outro acha que... Há muitos erros, né? E todos têm suas falhas. Agora, é claro que existem ministérios distintos, chamados distintos. Uma igreja não tem todas as coisas que precisam ter. Às vezes ela é mais forte num determinado ministério, por exemplo, do ensino da palavra, outros é o ministério do evangelismo, outro é o ministério da social, outro, mas todos têm que ter um pouco de todos. A proporcionalidade é diferente. Agora a gente precisa ter mais unidade, parar de acusar uns aos outros, né? E ter mais unidade, entender cada um no seu ministério, na sua vida. Isso é um autoexame que a gente tem que fazer. Cristo orou por essa unidade. Nós vamos ser uma família só. Há só uma igreja, de fato. Lá no céu não vão existir placas denominacionais, nem uma série diversa de igrejas. Vai existir uma só igreja, um só povo, né? Nem essa família nuclear vai existir no céu. Por isso que as pessoas perguntam: eu vou ver meu pai, minha mãe, minha tia, minha avó, meu filho. Você vai ver todo mundo, mas não mais como família nuclear. Vai existir uma família só, a família de Deus. E nós devemos exercer isso aqui na terra, a família de Deus. Então, Jesus, assim como ele é um com o Pai, ele fez nós também um com ele. Então isso tem que trazer conforto, consolo, que ainda que haja algumas
divergências e diferenças doutrinárias, né? Somos família de Deus. Somos povo eleito, separado, escolhido por Deus. Né? E por final, ele diz aqui no versículo 24, né? Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus orou para que seu povo, ao final de tudo, esteja com Ele e desfrute da sua glória. Isso também é alimento para nós, isso é conforto para nós. Posso passar o que for, mas eu sei que no final de tudo eu vou estar com Ele, desfrutando da sua glória. Veja como essa oração é confortante, é reconfortante, ela é alimento para nós. Então, muitas vezes eu não tenho força para orar, muitas vezes estou enfrentando coisas difíceis, eu não sei o que falar. Se apegue àquilo que Jesus já fez. Se apegue na oração que Ele fez. Isso traz muito consolo a você. Você vê que nessa oração que Ele fez, a última, Ele contemplou todas as áreas necessárias para as nossas vidas. Para a vida de cada um dos discípulos de Jesus. Deixe de ser apenas um adepto da religiosidade, deixe de ser apenas um frequentador de igreja, deixe de dizer que você é apenas alguém que crê em Jesus. Seja um discípulo de Jesus. Seja um discípulo de Jesus. E, se possível, seja um discípulo radical de Jesus. A gente fala radical, você já pensa assim, meu Deus, né? Radical é muito extremista, extremar. Não. Se você for olhar a origem da palavra radical, é mais profundo. Não é o radicalismo, é da profundidade, é da intensidade, é da verdade que você vive. Não nesse radicalismo absurdo, incompreensível, inflexível. Não, é no grau de raiz mais profunda, mais verdadeira, mais real. Então, o discípulo de Jesus, ele sabe o que Jesus pensa dele. O discípulo de Jesus, ele sabe que Jesus intercede por ele. Ele sabe que ele tem um lugar na casa do Pai. O discípulo de Jesus, ele busca a santificação. O discípulo de Jesus sabe que ele é diferente dos outros. Porque a graça de Deus alcança todos, mas a graça especial de Deus e a intercessão de Jesus alcança os seus discípulos. O que ele faz pelo discípulo, ele não faz pelos outros. Não adianta, é uma bobagem alguém pensar ao contrário. Ele está dizendo aqui, né? Ele está orando pela unidade, ele está orando pela santidade, ele está orando pela consciência de que você pode passar pelo mais difícil deserto dessa vida temporária, mas você tem uma riqueza permanente na eternidade. E você pode, muitas vezes, aqueles podem passar por uma riqueza temporária, mas o que lhe espera é um deserto eterno. E a gente tem que entender isso, né? O céu é um dia sem noite. Uma fé, uma noite sem dia. E é de noite que as pessoas tropeçam e caem. Né? Em nome de Jesus, vamos levantar, vamos orar.